essa das setinhas ali? Isso, é a mesma ideia, cara. É a mesma ideia. A resposta está ali nesse desenho aqui, não. Não. Estou dizendo assim, a resposta para essa questão está aqui. Certo? Mas eu posso fazer ela. Ó, pessoal, vamos começar do zero. É a física nova para ti. Começaste a aprender ela ontem. É natural vocês estarem confusos. Mas hoje nós vamos dar um passo forte aqui adiante, hein? Tudo começou com quantidade de carga elétrica. Olha o nome do cara. Aí amanhã a gente fala carga elétrica e depois de amanhã carga. Certo? Então cuidado, cara. Pode estar o nome completo dele no enunciado ou pode estar só a carga de um corpo Aí diz que saber que é que de quantidade de carga, né? Carga começa com C, né, galera? Quantidade de carga elétrica. Beleza? Ele é o número de partículas em excesso. Se for excesso de próton, a carga elementar fica. Se for excesso de elétron, corpos neutros, atrita, sinais, módulos, eletrização por atrito. Pega um cara neutro, pega um cara positivo. Os dois ficam positivos. E se forem idênticos, mesmo módulo, só se forem idênticos, eletrização por contato. Tem um corpo carregado positivamente, o indutor. Tem um corpo neutro, aproxima o indutor, fica induzido. Liga para a Terra, desconecta da Terra. O que aconteceu? Repito de novo, não tem problema. Corpo positivo e indutor. E não interessava qual era qual. Eu perguntei qual, claro, negativo. O amigo está ligado, negativo. O amigo está ligado, mas vamos de novo. Indutor positivo, neutro. O que é ficar induzido? Os opostos? Os elétrons querem ir para cima do cara, mas tem ar isolante e não pode. Conecta com a Terra, elétrons subirão pelo fio terra, porque está sendo atraído pelo corpo positivo. Depois de eu conectar o fio terra, esse cara estava neutro, recebeu elétron, fica simples. Mas olha quanto tempo faz. Alguns já nem lembravam mais que existia o processo de eletrização por indução. Só quem estuda tem a chance de conseguir. Bom, depois disso nós vimos que o Coulomb começou a estudar cargas elétricas no laboratório. Ele botava duas carguinhas elétricas, usava o dina para medir a força e ficava lá alterando os valores e raciocinando para ver se ele entendia como é que Deus criou esse fenômeno. E aí ele dobrou uma das cargas. Dobrou a força. Ele, que simples, entendi. Triplicou uma carga. Ele, que simples essa parte. Quadruplicou uma, quintuplicou a outra. 4 vezes 5 20 não é em português mesmo. Aumentou 20 vezes. Aumentou 20 vezes. Ele, caramba, como isso aí é parecido com a lei de atração das massas do Newton? Aí, bicho, quando ele dobrou a distância, diminuiu. Ele, caramba, é igual ao do Newton. Deixa eu pegar lá a fórmula do Newton. É igual. Eu só vou trocar as letras para a comunidade científica não cair de pau em cima de mim. Vou chamar de K, vou chamar de carga 1, carga 2 e de distância. Newton chamou G, M1, M2 e distância. Lei de Coulomb, dá para calcular atração ou repulsão. A diferença é essa. A lei de atração das massas é só para atração. Eu tenho fé, eu acredito piamente que se eu te der duas cargas, te der a distância entre elas e te fornecer o K, claro que alguns já decoraram o que é 9 vezes 10 na 9, Newton, metro quadrado, Coulomb quadrado. Se eu te fornecer os dados, eu quero acreditar que tu coloca as coisas nos seus lugares e usa a tua matemática básica para calcular a força. Quero acreditar nisso. Agora, olha só. Fica um Newton, né? Força é Newton, né, galerinha? Agora, só calcular a força elétrica é pouco. Porque mesmo que não existam duas cargas, mesmo que exista apenas uma carga, em volta dela já tem algo acontecendo. Como é o nome deste algo? Campo elétrico. Campo elétrico é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Poxa, como eu queria calcular essa coisa misteriosa e invisível aqui. Então vamos fazer teste. Usando uma carga de... Claro! Deixa aquela fixa lá, bota a carguinha de teste e mede a força. Dobra a carga. Triplica a carga. E faz no laboratório para ver se é verdade, se não é ilusão. Aí, já que uma é proporcional à outra, um cientista tem a sacada de chamar de campo elétrico a relação força por carga, força sobre carga. Isso aqui é fantástico, dá para matar um monte de charada já, fazer um monte de raciocínio interessante.
chamar um cientista para medir o campo elétrico fazendo um experimento. Aí a galera da teoria pensou, mas peraí, se nós temos uma fórmula teórica para... E campo elétrico depende da... Eu isolo numa... Vai cortar uma carga de cima com a carga de teste, a fórmula fica bem parecida com essa, só que sem uma carga. Professor, por que o Q1 virou Qzão? Putz, relaxa com a letra, cara. A letra é que tu quiser. Se tu não gostou de Qzão, chama de Q1, cara. Fala a verdade, mudou a fórmula? Não mudou nada, bicho. Então relaxa com Qzão, Qzinho, QA, QB, QX, Qalfa. Dane-se o nome. Não é o nome que eu estou preocupado. Aí vem a pergunta, né, macabra. Ai, professor, eu não sei qual que eu uso. Ah, como que não sabe, cara? Pô, se tem força e carga, tu usa essa. Se tem carga e distância, tu usa essa. É, cara, porque é apavorante. O aluno sempre me pergunta isso. Me desculpa, o aluno perguntou isso, ele nem tentou. Ele não leu. Ele não leu. Porque se ele tentar, o máximo que vai acontecer é ele errar numa e acertar na segunda, que são duas. Minha mãe mandou, e não deu, vou na outra. Tá entendendo, cara? Então tu precisa de proatividade, tu não pode ficar assim, ai, como eu não sei qual usar, eu não vou fazer. Porra, aí não dá, cara, tá entendendo? Proativo tu tem que ser. Beleza, tá claro que é só uma leitura, anota os dados, tu já descobre qual é a fórmula. Eu cansei de ler uma, ler duas, não enxergar alguma coisa ali nas entrelinhas. A minha maior dificuldade na interpretação da física e da matemática era na leitura. Então tem que ler, e não é só ler questão de matemática não, tá, cara? Tem que ler livro, tem que ler, tem que discutir com as pessoas para o cérebro bombar e tu interpretar legal. Campo elétrico depende de quê mesmo? Força. Aí nós fizemos até um exemplo um tempo atrás, lembra? Tinha uma carga, hoje eu vou botar uma negativa aqui, uma carga positiva aqui, eu pedi um campo elétrico resultante num ponto ali, né? Vocês lembram qual era a ideia mais ou menos? Calcula uma, calcula a outra, faz as setinhas, pontilhada paralela, ainda tem que fazer um Pitágoras para finalizar. Vocês lembram desse exemplo que a gente fez? Hoje eu vou fazer de novo, porque eu pedi para a galera da outra turma fazer e 70% ficou assim parado. Ó. Eu, porra galera, tá no teu caderno, já foi feito isso aí. Né? Hoje eu vou fazer de novo e vou te dar a chance de fazer logo depois, para ficar bem fresco na tua mente, beleza? Mas antes, para eu enriquecer a questão, me acompanhe. Isso tudo é velho já. Final da aula passada começamos a trabalhar com energia, uma grandeza muito mais importante do que força na vida das pessoas. É uma grandeza muito mais geral e resolve questões muito mais interessantes. Então me acompanhe. Isso aqui é que é novo. Isso aqui é que vai ser novo, dá uma olhada. A ideia de energia original para vocês deve ter acontecido lá no primeiro ano, acredito, para a maioria. E essa ideia vem do trabalho de uma força, essa formuletinha aqui, ó. Se tu for ver, é intuitivo. Quanto mais força tu faz na vida, mais tu cansa, mais energia tu gasta. Quanto mais distância tu empurra um objeto fazendo força, mais desgastante vai ser. Dá pra ver no coração que isso aqui é verdade. O cosseno de alfa é só uma decomposição para ajudar, não é para atrapalhar. Pode abandonar ele temporariamente aqui na nossa discussão. Que legal para calcular o trabalho, ou seja, trabalho e energia são sinônimos. Eu vou pegar a fórmula do trabalho, mas como é energia elétrica, no lugar do F eu coloco força elétrica. Faz sentido? Ou, né? Só que olha só, tem distância ao quadrado lá embaixo. Como tem distância em cima, corta a distância de cima. Com ao quadrado fica sem ao quadrado. Quer dizer que se tem ao quadrado é uma força, se não tem ao quadrado é energia. E por que sumiu ao quadrado? Porque ele trabalha força vezes distância. Eliminou ao quadrado lá de baixo. Nada demais. Qual é a unidade de energia no Sistema Internacional? Joule. Então antes era? Agora já é Joule. Agora a unidade é Joule. Tu viu como a fórmula ficou parecida? Mas tem uma diferença importante nas fórmulas. Não está em módulo, porque energia é uma grandeza força é uma grandeza. O vetor já diz para onde a coisa está indo, então não precisa do mais ou do menos. Agora, quando a grandeza é escalar, o mais e o menos é importante, por isso que não vai ter mais módulo aqui. Ó. W de quê? Trabalho, work, em inglês, né? Todo mundo acha que tem essa palavra básica, né? Workaholic, o cara que é viciado, né, em trabalho, por exemplo, workaholic. Galerinha, W de work, trabalho em inglês. E o que é isso aqui? Energia, poder
potencial elétrico, é diferente do E. Olha como é perigoso. Tu vê que perigo, né? De repente o mais legal seria trocar aquele E para não confundir com o elétrico mesmo, campo elétrico. Certo? As unidades de medida são diferentes, não são Claro, campo elétrico, olha só qual é a unidade de campo elétrico, é Newton por Coulomb. Newton por Coulomb, energia é Joule, certo? Eu só queria que a galera percebesse, pessoal, que pode aparecer no vestibular assim ou assado, porque é a mesma coisa, são sinônimos, ó, ou estava ali, ó, energia ou trabalho, sinônimos, tranquilo? Tu vê, para poder usar essa fórmula eu preciso conhecer as duas cargas e a... Porque o K tu vai ganhar, o K é tabelado, 9 bilhões lá, é a constante eletrostática, certo? Bom, só que essa fórmula raramente aparece, raramente tem questões que cobram isso. As cobranças são diferentes, eu vou te mostrar como é que eles podem te cobrar essa encrenca. Mas antes, espera aí. Se eu tiver uma carga fixa em algum lugar no laboratório, eu posso pegar uma carguinha e botar ali para medir a energia agora disponível. Então eu vou para o laboratório munido de equipamentos tecnológicos, de gente qualificada, boa mão de obra, e peço para os caras fazerem um teste. Bota a carga de teste lá, fulano. Mede a energia, dá uma encrenca toda, o cara vai lá e mede. Dobra a carga. Aumenta 10 vezes a carga. Dentro do esperado. Aí o cara tem uma sacada. Oh, que legal. A partir de hoje, eu chamarei de potencial elétrico. Vou chamar de V, para homenagear o inventor da pilha, o Alexandre Volta. Então V de volta, de volts, né, em inglês. V o que é? É pegar a energia potencial e dividir pela carga de... Observa como é parecido com a definição de campo elétrico, cara. Só que um é e o outro é energia. É muito parecido. Quem fazia a fórmula do... Valeu, querido. Desculpa, cara. Se quiser dormir lá fora, pode. Mas na minha aula não pode, meu querido. Me perdoa, tá, cara? Não é porque eu sou um filho da puta, é que eu tô preocupado com o teu futuro, cara. Tá, beleza? Valeu. Mais alguém? E cuidado com a mãozinha na cabeça. Isso pode dar sono. Obrigado, meu amor. Desculpa. Retiro que eu sou meu amor, garoto. Respira fundo. Isso, garoto. Agora vai. Agora vai. Galerinha, por que é mais gostoso fazer continha assim e menos gostoso fazer continha assim? Porque esse é V e aquele ali é E. É bem mais gostoso, não tem que fazer seta, vai ser mais fácil. Agora olha só, pega um V, se eu quiser usar a definição de potencial elétrico, eu tenho que fazer um experimento. Eu tenho que fazer um experimento, dá trabalho. Porém, eu posso pegar a fórmula e substituir na energia. Não é honesto isso matematicamente? Olha o que vai acontecer, vai cortar uma carga de cima com uma carga de baixo, a fórmula vai ficar K vezes Q sobre D. Mais uma vez não vai ter um módulo. E aí o aluno pergunta, professor, eu não sei qual que eu uso. Se tiver energia e tiver, usa essa aqui. Se tiver IA, usa essa. Um aluno na outra turma grita, professor, se tem distância, usa que tem distância. Claro, cara, isso. Tem distância, usa que tem distância. Não tem distância, usa outra. O som tá diferente. Tá diferente? O que tem de diferente? Olha que interessante. K que multiplica Q sobre D, né? Certo? Né? É porque é uma divisão de fração, uma multiplicação de fração. O de cima multiplica de cima, o de baixo multiplica de baixo. Beleza? Mas é assim que tem que agir. Eu gosto do aluno detalhista, aluno que está acompanhando. Ih, peraí, aquele pingo ali, professor, está diferente, cutuca, porque de repente pode ser um erro meu. Eu na outra turma, empolgado, tasquei módulo aqui em tudo, ó. Aí alguém viu que na hora da conta eu não usei o módulo. Ô, professor, por que lá tinha módulo e tu não usou o módulo? Ih, cara, esses módulos aqui não tinham. Aí tive que consertar aqui, ó. Eu tinha colocado o módulo do Vectanço, ó. Eu que estudo isso há 10 anos. Parabéns, comenta mesmo. Aonde? Fala, querido. Ah, de cima não tem na apostila. Ele botou W. Ele botou W. Em algum lugar tem isso, ou assim, ó. V, W igual a V vezes Q. Tu tá vendo como elas estão sempre modificadas, só que tu vê. Se ele não colocou isso, ele não contou a ideia original, que gerou... Mas aí é que tá. Tu vê, cara, isso já é uma questão delicada. Se eu não começo com uma ideia bem concreta pra galera internalizar isso,
Se eu já começo falando em delta, o cara nem sabe o que é delta ainda, que é variação. Por isso que a aula vai se enriquecer no final. Outra, tem a questão da apostila aí que brotou, parece que do além. Eu vou mostrar a origem de todas elas, certo? Então, realmente, o ritmo da apostila é diferente do meu, certo? Eu li a apostila para ver o que vocês teriam lido, mas não é por isso que eu vou deixar de contar a historinha do jeito que eu acho que, nesses anos, eu percebo que a galera absorve melhor. Então, galerinha, te mostrei de onde é que veio a ideia dessas duas coisas, te mostrei que é simples detectar qual que tu vai usar. Agora, olha uma questão que trabalharia tudo isso de uma única vez. Eu vou fazer uma e vou trocar os dados para que vocês em 5 minutos tentem me imitar. Vou corrigir o que vocês fizeram e vou encerrar a aula com uma discussão que vai tirar um monte de dúvida de algumas fórmulas miraculosas que apareceram na apostila. Olha que questão simplesinha essa que eu vou criar, galera. Eu já fiz uma, só que agora eu vou fazer, porque eu não vou pedir já para tu fazer, porque eu tentei essa experiência na outra turma e 70% ficaram parados. E eu não queria que isso acontecesse. Para não acontecer, eu faço uma, tu faz outra em seguida, não tem problema. Então olha só, carga 1, eu vou usar uma carga 1D, os números aqui não vão ficar, eu vou fazer números ruins para mim, para fazer números bonitos para vocês, pode ser? Então a carga 1 eu vou fazer 27 vezes 10 na menos 3 coulomb, negativo vou fazer, negativo, tá ali, ó. E a carga 2 eu vou fazer 36 vezes 10 na menos 3 coulomb. Mas olha quantas perguntas eu vou fazer. Ali é o ponto X. Professor, quem é que está no ponto X? Ninguém. É só um lugar marcado na mesa do laboratório. Fixei essa carga no laboratório, botei um ponto na mesa, percebi que essas direções eram perpendiculares. Beleza, e aí eu saio perguntando, qual é o campo resultante no ponto X? Qual é o potencial resultante no ponto X? Outras perguntas, relaxa, deixa aí depois já vou. Aí olha só, outras perguntas. Se eu botar no ponto X uma carga de 2 vezes 10 na menos 6 coulombs, que força vai atuar nela? Qual vai ser a energia potencial elétrica acumulada nela? Então eu vou repetir qual seria o enunciado. Para o esquema abaixo, determine o campo elétrico resultante. Olha que loucura. O campo elétrico resultante. Calcule o potencial resultante. Aonde mesmo? No ponto X. Se eu colocar uma carga de teste de 2 vezes 10 na menos 6 coulombs ali, calcule a energia potencial elétrica. Tu viu quantas perguntas numa só? Olha que boniteza a solução dessa questão. Olha que bagagem que o aluno tem que ter para matar isso no vestibular. Ele tem que pensar, peraí, campo elétrico? Então vamos com calma. Uma carga negativa, para onde que vai apontar o campo elétrico? Faz com o dedinho. Para onde que aponta o campo elétrico? Para a esquerda, parabéns garoto, porque a gente estudou isso nas outras aulas, né? Carga positiva, o campo é de afastamento, carga negativa, o campo é de aproximação. Na outra turma, um monte de gente não lembrava disso. Aí começa a ficar grave, galerinha. Já discutimos isso em 3 aulas, pelo menos. Imagina se isso tu não lembrou, né? Que a carga positiva... Deixa eu ver. Isso, agora é para cima. Tu viu que no outro exemplo eu fiz diferente, né, cara? Eu faço sempre diferente, pra galera não decorar, pra galera tentar entender. A outra deu assim, Isso, é diferente. E eu quero o que mesmo? E isso vai formar um triângulo retângulo na hora que eu desenho as pontilhadas paralelas para calcular o campo resultante. Mas espera aí, vamos calcular o E1 primeiro. K vezes carga 1 dividido por D ao quadrado. Vamos ver como é que vai ficar o E1. Não dê a distância. 9 metros e 9 metros. Obrigado, gente. Qual é o valor da carga 1? Menos 27 vezes 10 na menos 3. Qual é a distância? 9 ao quadrado. Dá uma dica para agilizar minha vida. Corta o 9 com ao quadrado dessa vez. Antes era 3, né? Então tem que ficar ligado. E quanto é que é 27 dividido por 9? Que gostoso. Ficou 3 vezes 10 na 6, né, galerinha? 9 menos 3 dá 6, né? O módulo de menos 27 é 27 newtons por coulomb. Fazendo o E2, vamos ver como é que ficaria. Já vamos substituir.
6 vezes 10 na menos 3, animal, dividido por 9 ao quadrado. Olha só como o vestibular projeta as contas para fazer rápido. Você imagina se o cara faz 9 vezes 9, 81. Faz 9 vezes 36 e divide esse resultado por 81. Cara, tu imagina quantos minutos ele ia perder. Esse é o objetivo do autor da vestibular, tá? Ele faz de um jeito que o ninja faz tudo, acabei. E o cara que só faz mecanicamente fica calculando lá. 10 minutos depois ele está na primeira questão. 9, eliminou 9. 36 por 9, que gostoso. Vezes 10, na 6 Newton por Coulomb. E já que é uma grandeza vetorial, eu tive que fazer o desenho. Se tu imaginar um triângulo retângulo aqui, tu faz Pitágoras. ER ao quadrado é igual E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado. Como é 3 e 4, vai ficar 5 a hipotenusa. Cuidado, hein, galera. Não é porque está em ordem, tá? 3, 4, 5. É porque quando os catetos são 3 e 4, no fundamental tu fez tantas vezes Pitágoras que dava 5 sempre a hipotenusa. Por isso que se fosse 6 e 8, seria 10. Cuidado, tá? Nós já fizemos, coincidentemente deu o mesmo resultado, né? Coincidentemente deu o mesmo resultado. Então por isso que é 5 vezes 10 na 6 Newton por... Oba! Matei a primeira. Primeira pergunta. Por isso, cara, o cara que não treinar tá fora. O cara que não treinar tá fora. Não tem como, não tem milagre. Só se for um gênio. Agora, olha só. Segunda pergunta. Qual é a força que vai atuar se eu botar uma carga de 2 vezes 10 na menos 6? O aluno, às vezes, ele vai seco. Ele vai lá para a lei de Coulomb, calcula uma nova força entre essas duas. Calcula a força entre essas duas e faz o outro Pitágoras para matar o resultante. Se ele tivesse atento, ele lembraria que a definição de campo elétrico é força sobre... O campo, eu já sei, o campo no ponto X é 5. A força ele quer. E que carga que eu coloquei no ponto X? Que carga que foi? 2 vezes 10 na menos 6. Está dividido, passa. Corta o 10 na menos 6 com 10 na 6. 2 vezes 5, 10 newtons. Isso era velho, tu concorda, gente? Eu dei a carga aqui, ó. Lembra? Eu falei que eu peguei uma carga e coloquei naquele ponto. Mas eu vou te dizer, cara, nessa hora que eu estou criando a questão ao vivo, tu copiar, essa questão eu nunca fiz na minha vida, eu acabei de inventar, certo? Então, eu acabei de criar uma questão, te contei o enunciado verbalmente e começamos a fazer junto. O ideal é que depois tu pegue o vídeo e faça a cópia com calma, analise com calma. Porque cada vez que tu baixa a cabeça para copiar, tu não está prestando atenção. Por isso que eu tenho que às vezes repetir a ideia. Eu não estou criticando, só estou dizendo por que está acontecendo, tá? Ó, eu botei uma carga no ponto X, galera. Essa carga é uma carga de... Isso, foi o valor dela, ó. E o campo elétrico eu calculei na primeira pergunta. Estava dividido, passou multiplicando. Tu concorda que, exceto essa última parte que eu fiz separado em exemplo para vocês, a gente já tinha trabalhado, não era? Sim. Por isso que o ideal é hoje. Hoje eu vou trocar os números daqui a pouco, tu vai, se não der tempo de fazer na sala, tu vai fazer em casa essa finalização. Só deixa eu completar agora. Agora eu vou dar o exemplo do novo. Olha como o novo vai ser mais fácil e mais gostoso. Obrigado, meu querido. Qual é a outra pergunta que o cara fez mesmo? Para essa mesma situação, calcule o potencial resultante no ponto. Eu vou calcular o V1 gerado pela carga 1. Concordam? Vou calcular o V2. Claro, gerado pela carga 2. E já que potencial é uma grandeza S, eu não vou precisar. Viu que perigo? Eu queria chamar de distância 2 e botei o 2 em cima e virou 1 ao quadrado. Olha que perigo, cara. Obrigado, hein? V1, qual é o valor do carro? Qual é a carga 1? Menos 27 vezes 10 na menos 3. Distância? 9. Que delícia, 9 cortou com 9. Vai dar menos 27. Quanto é que é 10 na 9 com 10 na menos 6? Caramba! Já que, vamos lá na origem, ó. O que é potencial? É energia por carga, unidade de energia. Já, unidade de carga. Joule por Coulomb. Menos 27 vezes 10 na 6 Joule por Coulomb. No nosso dia a dia a gente chama isso de volts.
cargas bem grandes, mas em laboratório, nada demais. No interior do tubo de imagem das antigas televisões, nós tínhamos milhares e milhares de volts, certo? Então tu vê que loucura, né? O valor aqui deu bizarro, grande, mas em laboratório não tem nada de absurdo a gente conseguir esse tipo de valor. Vamos lá, V2. 9 vezes 10 dá 9. 36 vezes 10 na menos 3, 9. Corta 9 com 9, V2 deu 36 volts. Eu vou chamar de volts para a galera se lembrar que joule por coulomb é a mesma coisa que volts. Como ele me pediu o V, resu, não tem Pitágoras, é só somar. É só somar, porque grandeza é esse? Olha como ficou mais gostoso de brincar. Quanto é que é o V1? Menos 27 milhões. Quanto é que é o V2? 36 milhões. Menos 27 mais 36. 9. 9 vezes 10 na 6 joules por coulomb. Concordas que essa parte nova, ou volts, é muito mais light que a parte anterior que tinha a seta maldita? Aquela seta mexe com a galera. Agora olha só, me ajuda a responder a última. Qual é a energia potencial elétrica numa partícula de 2 vezes 10 a menos 6 colocada no ponto X? 9 vezes 10 na 6. Ó, vê se tu concorda comigo. Primeiro eu vou usar a definição de potencial. Quanto é que foi o V resultante? 9 vezes 10 na 6. Energia eu quero. E qual é a carga de teste que eu coloquei naquele ponto? 2 vezes 10 na menos 6. Está dividido, passou? Energia potencial elétrica, professor. É quanto? 18 o quê? Energia. Joule. Só joule, né? O joule por coulomb era o V. Beleza? Cara, tu treinar esse tipo de questão, que é ultra abrangente, fazer ela até tu ficar familiar com isso aí, cara, é muito importante, cara. A maioria dos jovens não faz isso. Vai pro vestibular meio pisando em ovos. Tomara que não tenha campo elétrico, cara. Tomara que não tenha potencial, porque eu não entendo nada disso. Eu fazia as contas no início, na tua idade, sem entender. E com os tempos que eu fui mexendo com isso, lá no final do ano eu tinha uma leve noção. Eu não era fera em campo elétrico e potencial elétrico. Mas tu vai ter que treinar isso. Quanto tempo eu tenho? Deixa eu ver. Quanto? 2. Merda! Me perdoa, meu amor, fala. Eu não consegui acompanhar nada do desenho ali. Como é que daquele desenho eu consegui, tipo, saber, essa parte do desenho eu contei isso, essa outra parte do desenho eu contei aquilo. Tipo, a conta eu sei fazer, esquece a conta, o resultado eu sei chegar. Só que eu não sei, tipo, então assim, dali o que é aquilo ali, o que é aquele outro, o que vai tirar desse desenho, entendeu? Pois é, ó, o enunciado, eu vou te repetir o enunciado. É que tu imagina, né? Na apostila não tem esta questão assim. E essa questão tem parecidas, mas assim não tem. Aí tem uma questão parecida, eu faço aquela uma questão, aí vocês vão ter que só ir atrás para buscar uma questão nova. Por isso que eu não vou fazer a questão que está na apostila. E eu pensei, poxa, o enunciado é tão curto, eu botei uma carga de Q1 igual a menos 27 vezes 10 a menos 3 coulombs, a 9 metros de um ponto X qualquer. E a 9 metros desse mesmo ponto X eu coloquei uma segunda carga, que eu dei o valor dela. E perguntei, qual é o campo elétrico resultante no ponto X? Olha que simples que foi a pergunta. Aí eu calculei isso, isso é a segunda vez que eu fiz para ti, cara. Não é a primeira, é a segunda vez que eu estou fazendo. É por isso que eu digo, só na sala de aula tu jamais aprenderá física, tens que me ajudar em casa. Certo? Aí depois que eu pedi o campo elétrico resultante no ponto X, eu pedi a coisa nova que eu expliquei para vocês na teoria, o potencial elétrico no ponto X. Em ambos os casos eu calculei o E1, que era um vetor, calculei o E2, que era um vetor, desenhei o vetor resultante e fiz Pitágoras para achar o vetor resultante. Para responder a segunda pergunta, eu calculei o potencial gerado pela carga 1, calculei o potencial gerado pela carga 2 e somei porque são grandezas vezes. Foi isso que eu fiz. Aí eu ainda fiz uma terceira e quarta pergunta. Se eu botar uma partícula de teste no ponto X, qual será a força que atua nela e qual será a energia potencial elétrica nessa situação? Como eu já sabia o campo elétrico resultante e já sabia o valor da carga de teste usada, usei a definição de campo elétrico e matei a força.
Como eu já sabia o potencial resultante e sabia o valor da carga de teste, usei a definição de potencial para calcular a energia na situação. Outra, usamos as 4 principais fórmulas que tu tem que te familiarizar para eletrostática. É o meu grande objetivo. O que tu podes fazer? Tu podes fazer o seguinte, ó, se tu for guerreiro, troca para 3. Aqui eu vou botar 8 vezes 10 na menos 6. Aqui eu vou botar menos 6 vezes 10 na menos 6 e faço todas as mesmas perguntas. Aí tu pode trazer essa, seja para o apoio, seja para a próxima aula, para eu iniciar a aula matando a questão, para ver se daqui a uma semana tu absorveu bem isso. Uma discussão que eu consegui fazer no A, não consegui fazer aqui, mas não tem problema, não é uma crítica, pelo contrário, eu acho que nós aprofundamos melhor essa explicação, foi a discussão que está na seguinte página, ó, página 66. Aquela fórmula maluca ali que aparece do além, eu vou desenvolver ela para ti, VAB. E aí nós vamos entrar, Amanda, naquilo que tu falou, que potencial tem que ser sempre uma diferença de potencial. Mas para a galera poder assimilar a ideia, eu acho que aqui é o começo melhor. Beleza? Então para a próxima aula, página 66, nós temos que discutir isso. E tu pode arriscar toda a página 67, toda a página 68. Caramba, olha a 32 como é parecida com a minha. Só que ele só faz 2 perguntas ali, né? Eu fiz um pouco além. Façam a 32, além desse exercício extra que eu passei no quadro, que vai dar tudo certo, meus guerreiros. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Vou passar por aí. Ai, meu Deus.